Olá! Hoje iremos falar sobre uma divindade dos cultos afro-brasileiros que é uma representação da vaidade, uma representação do narcisismo masculino e uma representação da sensibilidade também desse mesmo masculino. Estamos falando do que se generaliza como Logum-Edé, Logun-Edé ou simplesmente Logum. Logun-Edé tem sua origem na cultura iorubá, num subgrupo étnico dos iorubás chamado Ijexá. Esse subgrupo étnico dos iorubás é também um reino histórico nigeriano, hoje sendo representado pelo estado de Oxum. Mas como assim, Jairo? Era Ijexá ou Iorubá? Como é que funciona essa coisa? Assim, gente, para entendermos um pouco como funcionava o Império Iorubá, precisamos lembrar também e entender um pouco da sua mitologia, a visão de mundo, e a partir dessa visão de mundo, como eles estruturaram o seu estado, o seu reino, o seu império. O Império Iorubá era dividido em diversos outros sub-reinos, porque o mito conta que Odudua, que foi o grande fundador de Ilé-Ifé, a capital dos povos iorubá, de onde saíram todos os outros e onde se desenvolveu e cresceu a cultura iorubá em terras africanas, Dua teve diversos filhos. E a cada um desses filhos ele deu a missão de irem e desenvolverem um sub-reino, um reino filho desse reino iorubá com sede em Ilé-Ifé. Por conta disso, existiam estados interdependentes, com governantes dependentes da capital, mas também com soberania dentro do seu território. Um exemplo desse é o território Ijexá, o subgrupo Ijexá, dentro do grande grupo, dentro da grande potência que era o Império Iorubá. E é justamente desse subgrupo étnico que nós temos essa divindade, Logum-Edé. Por conta desse nosso histórico, entendemos que Logum-Edé é uma divindade com culto específico na nação Queto, dentro da ritualística dos candomblés de nação. Muitos terreiros também o cultuam através da divindade chamada Terrecompenso, entre os Congo-Angola e a Verequete, dentre dos Euefon. No Batuque do Rio Grande do Sul, o seu culto é extenso e muito bem desenvolvido, assim como também nos candomblés de nação. E na Umbanda nós temos também alguma representação crescendo, ganhando força a cada dia, principalmente por conta da sua filiação mítica. Aqui no Brasil, Logum, ele é cultuado como filho de Oxum e de Oxóssi. E através dessas suas figuras paternas e maternas, advém a maior parte das suas insígnias e da concepção do seu culto. Muito se fala sobre o gênero de Logum-Edé dentro das religiões afro no Brasil. É importante, gente, refletirmos sobre isso, porque temos que ter a noção de o quanto essas culturas elas foram submetidas a um processo de apagamento dentro de quase 400 anos de escravidão no nosso país. É importante termos a noção que a sociedade Ijexá, por exemplo, muito anterior à noção de patriarcado cristão e logo depois islâmico também, que chegou às suas terras, tinha a visão de gênero bem diferenciada do que temos em relação a homem e mulher na nossa atualidade. Nós temos uma cultura patriarcal cristã que se impôs até mesmo dentro dos espaços de cultura afro-ancestral. Hoje, então, algumas pessoas encontram a dificuldade de conseguir colocar Logum-Edé dentro dessa perspectiva da nossa cultura de dualidade, certo? De gênero.
Acontece que para o povo Ijexá e diversos outros povos ancestrais, tanto de África como de todos os continentes do mundo, até mesmo nossos indígenas aqui nas Américas, existe uma multiplicidade de gêneros que fogem muito da dicotomia homem e mulher que nos foi passada pela cultura judaico-cristã. Por isso que afirmo nesse vídeo, Logun-Edé é um orixá masculino. No entanto, essa masculinidade de Logun-Edé foge ao padrão construído do que é ser masculino dentro do patriarcado europeu cristão, judaico-cristão. Isso é importantíssimo e essencial que as pessoas dessas religiões busquem entender que essas culturas que deram base a essas religiões aqui no Brasil são muito anteriores à cultura judaico-cristã. E é importante o resgate desse pensamento, dessa filosofia de mundo que há muito nos foi negado e precisa sim receber mais empoderamento, receber entendimento para justamente diversos preconceitos serem colocados no lugar que eles devem ser, que é justamente do lado de fora dessas culturas. Logun-Edé é um orixá de extrema beleza, é uma divindade que, em todas as religiões que o cultuam, ele é considerado como que o narciso negro dessas populações. Irei falar sobre o vínculo de Logum com essa mitologia do Narciso e diversas outras mitologias que englobam esse arquétipo quando estiver tratando da série Arquétipos na cultura afro-brasileira que pretendo fazer daqui a um tempo. No entanto, agora, nessa série Cultura Afro-Brasileira, Divindades e Imaginário, estou tratando basicamente da historiografia dessas divindades dentro dessas religiões, ok? Mas aguardem, porque virá aí a série sobre os arquétipos com certeza. É só uma pincelada agora do que essas divindades, elas exercem enquanto função, enquanto lugar desse imaginário dessas culturas afro no Brasil. O animal de Logun-Edé, gente, é o pavão e o cavalo marinho, sendo o pavão mostrando a sua relação com a vaidade, a sua relação com o egocentrismo, com o narcisismo, enquanto que o cavalo marinho, ele nos expõe e retifica o quanto Logun-Edé é um exemplo de uma divindade, de uma personagem histórico e mitológico desses povos que foge a essa dualidade do que é hoje considerado gênero binário, homem, mulher, dentro dessa construção que temos cristã. Justamente o cavalo marinho, ele na cópula com a fêmea, o cavalo macho na cópula com a fêmea, ele introduz, não é, os seus gametas sexuais e após a fecundação, a fêmea devolve esse embrião para que ele seja gestado na barriga do cavalo marinho macho. Isso mostra para a gente como o Logum tem muito a nos ensinar, que não existe somente essa binaridade dentro das construções, tanto humana quanto animais, do que é ser, do que é existir. Então, olha o quanto de poderio intelectual, o quanto de poderio filosófico essas culturas ancestrais têm a nos acrescentar, têm a nos ensinar. E devido ao epistemicídio europeu, judaico-cristão, são apagadas, são esquecidas. E com isso perdemos em cultura e em conhecimento. Por isso é importantíssimo estarmos aqui a discutir, a aprender, a interrogar sobre essas culturas ancestrais, porque tem muito a nos acrescentar. Ok? Brigadão, povo! Curta, por favor, comente, permita que o algoritmo se aproprie desse vídeo e com isso outras pessoas também cheguem a discutir, a receber, ouvir e também ter acesso e compartilhar com outros
Essa que com certeza é uma discussão extremamente necessária. É extremamente necessário pérolas de conhecimento que podem ser desenvolvidas e assim vamos aprendendo um pouco mais sobre esse universo que são a mentalidade da cultura afro-brasileira dentro da nossa sociedade. Tá bom? Beijo, povo. Aguardo vocês mais à frente.